Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar essa semana, esse dia bem informados. Pegue seu cafezinho e chegou a hora de você conferir comigo o que aconteceu e quais são os assuntos que estão em jogo nos próximos dias no Brasil e no mundo. Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques desse 13 de novembro. Brasileiros repatriados em Gaza finalmente deixam o Egito e decolam rumo a Brasília. Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu avalia possível acordo para libertar reféns. No Brasil, o fim de semana é marcado por altas temperaturas e INMET amplia alerta de perigo para 3 estados. E a gente conta também sobre como foi o segundo dia do Enem em meio à forte onda de calor. Pois é, você confere tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O grupo de 32 brasileiros que saiu de Gaza já deixou o aeroporto do Cairo, no Egito, com destino ao Brasil. A previsão é que o voo pouse por volta das 11h30 da noite desta segunda-feira em Brasília. Vamos ver. Os 32 brasileiros que conseguiram deixar a faixa de Gaza no sábado pela fronteira com o Egito através da passagem de Rafah já estão voltando ao Brasil. Eles retornam com o avião VC-2 da Força Aérea Brasileira cedido pela Presidência da República. Antes de chegar ao Brasil, o avião que traz os brasileiros repatriados vai fazer o total de 3 paradas técnicas, em Roma, na Itália, em Las Palmas, na Espanha e na base aérea do Recife. Depois, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende receber o grupo pessoalmente na base aérea de Brasília. Os 32 brasileiros e familiares que conseguiram deixar a faixa de Gaza passaram a noite na cidade do Cairo. Das 34 pessoas que pediram ao governo para serem repatriadas, entre elas 24 brasileiros e 10 familiares palestinos próximos, apenas 32 fizeram a travessia e deixaram a zona de guerra entre Israel e Hamas. O Itamaraty informou que 2 brasileiras do grupo original, mãe e filha, desistiram da repatriação e decidiram permanecer em Gaza, alegando motivos pessoais. Bom, e o conflito entre Israel e Hamas continua. O Hamas decidiu suspender as negociações de reféns com Israel em resposta à forma como o exército israelense tem lidado com um dos principais hospitais da faixa de Gaza, o Al-Shifa. Em paralelo, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, advertiu o movimento Hezbollah do Líbano, aliado do Hamas palestino, que Beirute poderia sofrer o mesmo destino de Gaza se o grupo pró-iraniano levar o Líbano para uma guerra. Trazendo agora o conflito em números, cerca de 11.900 pessoas morreram até hoje, 10.473 palestinos, e do lado israelense teve uma atualização. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que revisou os dados e que ao menos 1.200 pessoas morreram e cerca de 240 foram sequestradas. Antes, o que era divulgado era o número de 1.400 pessoas mortas e 220 sequestradas. Com uma série de ataques, o hospital Al-Shifa ficou sem combustível e teve as operações comprometidas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel ofereceu combustível ao hospital, mas que os terroristas do Hamas se recusaram a recebê-lo. Israel acusa o Hamas de usar o hospital como cobertura para um centro de comando, sem oferecer provas. O Hamas nega as acusações. Neste fim de semana, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que Beirute, capital do Líbano, pode enfrentar o mesmo problema que a faixa de Gaza, caso o Hezbollah continue arrastando o Líbano para a guerra. No sábado, um bombardeio israelense atingiu um veículo no sul do Líbano, a 45 quilômetros da fronteira entre os 2 países. Esse foi o primeiro ataque em profundidade em território libanês desde o início dos confrontos. Em comunicado, a agência oficial libanesa ANI afirmou que um drone inimigo mirou em um furgão na região de Zarani. A zona fronteiriça entre o Líbano e Israel tem sido palco de frequentes trocas de disparo entre o exército israelense e o movimento libanês Hezbollah desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em 7 de outubro. Essa foi, no entanto, a primeira vez que um bombardeio israelense alcançou um alvo longe da fronteira. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu avalia um possível acordo para a libertação das pessoas feitas reféns pelo Hamas durante os ataques do 7 de outubro em Israel. Apesar do aceno, ele não quis dar detalhes sobre essas negociações. A afirmação foi feita neste domingo durante uma entrevista ao programa Meet the Press, da emissora americana NBC.
A jornalista do canal perguntou: existe a possibilidade de um acordo? Netanyahu respondeu: pode ser, mas quanto menos eu me manifesto sobre o assunto, mais aumento as chances disso se concretizar. De acordo com o primeiro-ministro, a situação avança graças à pressão militar israelense na faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. Netanyahu disse ainda que não estava nem perto de um acordo até o início das operações terrestres. O líder israelense garantiu que o acordo será anunciado quando for alcançado. Israel prometeu aniquilar o Hamas depois do sangrento ataque cometido em 7 de outubro pelo movimento islamita em seu território, que deixou cerca de 1.200 mortos, a maioria civis. Cerca de 240 pessoas foram sequestradas e levadas para Gaza, incluindo idosos, mulheres, crianças e até bebês. Líderes árabes e muçulmanos se reuniram neste sábado e condenaram as ações bárbaras das forças israelenses em Gaza, mas recusaram a aprovar sanções econômicas e políticas contra o país pela guerra contra o Hamas. Temendo a expansão do conflito para outras fronteiras, eles exigiram uma resolução para o fim imediato dessa guerra. Uma condenação retumbante. Os líderes árabes e o presidente iraniano, reunidos neste sábado na Arábia Saudita para uma cúpula extraordinária, criticaram as ações de Israel durante a guerra contra o Hamas em Gaza. Eles temem que o conflito se espalhe pela região. Na declaração final, negaram que Israel haja em legítima defesa e exigiram uma resolução vinculante da ONU para o fim imediato das operações militares no território palestino. O reino responsabiliza as autoridades de ocupação pelos crimes cometidos contra o povo palestino e suas propriedades. Estamos certos de que a única forma de garantir a segurança, a paz e a estabilidade da região é acabar com a ocupação, o cerco e a colonização. A cúpula conjunta da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica acontece 5 semanas depois do ataque de 7 de outubro do movimento islamita Hamas em Israel, que deixou cerca de 1.200 mortos, a maioria civis, de acordo com um balanço revisto das autoridades israelenses. Desde então, Israel lançou uma ofensiva na faixa de Gaza, governada desde 2007 pelo Hamas, e o Ministério da Saúde do movimento afirma que mais de 11 mil pessoas morreram. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, o primeiro chefe de Estado iraniano a visitar a Arábia Saudita desde 2012, apelou aos países muçulmanos para designarem o exército israelense como uma organização terrorista. Qualquer tipo de relação política ou econômica com o regime sionista por parte dos países islâmicos deve ser cortada. Neste sentido, o boicote comercial contra o regime sionista deve ser priorizado, especialmente no domínio energético. Até agora, Israel e seu principal aliado, os Estados Unidos, rejeitaram os apelos por um cessar-fogo, uma posição que suscitou duras críticas em Riad. Os Estados Unidos, que têm a maior influência sobre Israel, são responsáveis pela ausência de uma solução política. Exigimos que parem a agressão e trabalhem para acabar com a ocupação israelense do nosso território, povo e santuários. É uma pena que os países ocidentais, que sempre falam de direitos humanos e liberdades, permaneçam em silêncio face aos contínuos massacres na Palestina. Entre os líderes que participaram da reunião estavam também o rei da Jordânia, os presidentes do Egito, Síria e Indonésia, o primeiro-ministro do Líbano e o emir do Catar. E mudando de assunto, o último debate da campanha presidencial argentina foi marcado por polêmicas e bate-boca. Neste domingo, Sérgio Massa e Javier Milei se encontraram frente a frente para debater questões delicadas e também decisivas antes do segundo turno que vai acontecer no próximo domingo, dia 19 de novembro. Entre os temas, foi levantada por Sérgio Massa a questão sobre a relação do país com o Brasil e com a China. O peronista afirmou que a eleição do ultradireitista colocaria em risco 2 milhões de empregos gerados pela relação econômica com o país vizinho, que é o principal parceiro comercial da Argentina.
Milei contra-argumentou que as relações políticas e pessoais dele não interferem nos negócios do setor privado e se os exportadores perderem mercados, podem substituí-los por outros. Pesquisas mostram o eleitorado dividido entre os dois candidatos, com leve vantagem para Milei. Nessa última semana de campanha, a legislação proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais. E veja a seguir, fim de semana aqui no Brasil é marcado por altas temperaturas e INMET amplia o alerta de perigo para 13 estados. A gente conta também sobre como foi o segundo dia do Enem, em meio à forte onda de calor. A gente volta já já, portanto não perca. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos para falar sobre o calorão. O Instituto Nacional de Meteorologia ampliou para 13 estados e Distrito Federal os alertas de perigo por conta das altas temperaturas registradas no Brasil. No Rio de Janeiro, a sensação térmica passou, gente, dos 50 graus Celsius. Os alertas se concentram nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, mas também alcançam estados do Norte e do Sul do país. Nestes locais, há a previsão de que os termômetros registrem ao menos 5 graus acima da média histórica para o mês de novembro. Alguns locais receberam do INMET alertas de perigo, exigem atenção sobre condições meteorológicas e riscos que possam ser inevitáveis. Também há os alertas de grande perigo, que se referem a situações em que estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com risco para a integridade física das pessoas. Os locais de alerta de grande perigo são Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia e São Paulo. Também há alerta de perigo para Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins. Com 42,5 graus na estação de Irajá, a cidade do Rio de Janeiro bateu recorde ao registrar a maior temperatura do ano. No mesmo local, a sensação térmica chegou a 50,5 graus, segundo órgãos oficiais de monitoramento. A onda de calor intenso também fez São Paulo registrar a tarde mais quente deste ano, com 36,9 graus. As previsões indicam que a onda de calor deve continuar ao longo desta semana, se intensificando gradativamente e quebrando recordes especialmente no Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil. As máximas vão se manter entre 40 graus e 45 graus, níveis mais altos de 2023. E ontem aconteceu o segundo dia do Enem com provas de matemática e ciências da natureza. E olha só, além das dificuldades básicas enfrentadas pelos estudantes para chegar ao local da prova, para lidar com o nervosismo, muitos tiveram que suportar o calor extremo que atingiu o país nesse fim de semana. Vamos ver. No geral, a prova do segundo dia foi considerada de média complexidade, segundo a avaliação de alguns professores. O gabarito oficial do Enem, que seria divulgado apenas no dia 24 de novembro, foi antecipado e os estudantes já poderão conferir as suas provas amanhã, terça-feira. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, o gabarito oficial estará disponível por volta das 19 horas. Os estudantes reclamaram do calor e relataram perrengues para conseguir se concentrar nas provas. Com termômetros que se aproximaram dos 40 graus, os problemas enfrentados pelos alunos foram de falta de ar-condicionado à disputa por locais com sombra para se abrigar antes do início da prova. Neste segundo dia de prova, a Polícia Federal foi acionada de novo para apurar a circulação de imagens de uma prova antes do horário permitido para sair com o caderno de resposta. Cerca de 32% dos 3.900.000 inscritos faltaram ao segundo dia de provas. Um índice um pouco mais alto do que no primeiro dia, quando 28,1% se ausentaram. De acordo com o INEP, 859 inscritos não conseguiram concluir a prova por problemas como emergência médica ou falta de luz. 2.217 foram eliminados. E a gente chama agora a atenção para os estudantes que vão pedir a reaplicação da prova. Começa hoje aquele período para solicitação. A solicitação deve ser feita na página do participante do site do INEP. Os dados inseridos no pedido não podem ser alterados após envio. Podem pedir uma nova oportunidade os candidatos que tiveram problemas logísticos, que caíram em escolas a mais de 30 quilômetros da residência
ou que estavam acometidos por doenças infecto-contagiosas e não puderam, então, participar da prova. O prazo termina no dia 17 de novembro, sexta-feira. E olha, a situação financeira do brasileiro não está nada fácil. Para pagar contas básicas como água e luz, mais da metade dos cidadãos foram obrigados a pedir dinheiro emprestado. Quem traz para a gente detalhes sobre essa difícil realidade do brasileiro é a nossa repórter Jaqueline Fonseca. As contas básicas, como água, luz e gás, consomem mais de 80% do orçamento de metade dos brasileiros. Segundo a Serasa, que realizou pesquisa sobre o endividamento dos brasileiros, esses gastos essenciais custam pelo menos R$ 750 por mês, ou seja, metade do salário mínimo atual. O levantamento aponta ainda que 83% dos brasileiros já atrasaram outras contas para honrar o pagamento destes gastos básicos e 61% fizeram empréstimos para pagar essas contas. Além disso, 45% dos brasileiros já tiveram os serviços de água, luz ou gás suspensos por falta de pagamento. E no Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, conseguiu superar uma importante marca. Devolveu mais de 750 animais silvestres que estavam presos com contrabandistas da natureza. Quem traz mais informações para a gente agora sobre essa operação é o repórter Anderson Nascimento. A busca por animais silvestres no Brasil se destacou no mês de outubro. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, informou que o Centro de Triagem de Animais Silvestres no Rio de Janeiro conseguiu superar uma importante marca. Devolveu 758 animais silvestres à natureza neste período. Os CETAs são locais onde chegam espécies que foram apreendidas, resgatadas ou entregues voluntariamente. Ao mesmo tempo, a unidade registrou seu maior número mensal de recebimentos de apreensões. Um valor representa um aumento de 21,6% em comparação ao segundo maior registro do ano, ocorrido em janeiro, quando foram acolhidos 475 animais apreendidos. A unidade fluminense recebeu quase 900 espécies apenas em outubro. E no dia 27 se destaca a entrega ao IBAMA de 295 pássaros, sendo 126 trinca-ferros e 169 canários da terra, apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal nos municípios de Piraí e Casimiro de Abreu. A maioria desses animais são encaminhados para a libertação após procedimentos clínicos essenciais, como identificação, marcação, triagem, avaliação e recuperação. Mas quando algum deles não podem ser soltos devido a limitações físicas ou de adaptação à vida selvagem, eles encontram um lar em zoológicos ou empreendimentos autorizados para a criação de fauna. É uma grande notícia do IBAMA. Muito obrigada, Anderson, pelas informações. E agora vamos de destaque internacional. Milhares de espanhóis saíram às ruas neste domingo para protestar contra a futura lei de anistia aos independentistas catalães, concedida pelo presidente do governo, Pedro Sánchez. O objetivo do líder é garantir apoio para voltar ao poder. Milhares de pessoas saíram às ruas neste domingo, convocadas pelo Partido Popular, para protestar contra a medida tomada pelo presidente do governo, o esquerdista Pedro Sánchez, para garantir sua continuidade no poder. Foi a ganância de um cidadão que nos trouxe até aqui. É a ganância de um cidadão que superestimou a representatividade do movimento independentista. Com menos de 6% dos votos, não podem decidir por 100% dos votos da Espanha. Pedro Sánchez, que ficou em segundo lugar nas eleições, tem agora a garantia de permanecer no governo, graças ao apoio de vários grupos e dos 7 deputados da formação independentista catalã de Carles Puigdemont, principal figura da tentativa de secessão de 2017, que fugiu para a Bélgica para evitar ser processado. Em troca de seu apoio, o partido Juntos pela Catalunha obteve uma lei de anistia para os apoiadores da independência processados pela Justiça, principalmente pelos acontecimentos de 2017, e pela abertura de negociações sobre questões como o reconhecimento da Catalunha como nação. A direita espanhola, parte do Poder Judicial e alguns dirigentes moderados do Partido Socialista de Sánchez
consideram que esta medida de anistia vai contra os princípios da igualdade e unidade territorial e da separação de poderes. No momento em que todos os condenados são libertados, eles anistiam todos os condenados, os corruptos estão no poder, o Estado está derrotado e a única maneira que temos de defendê-lo é nas ruas protestando todos os dias. A sede nacional do Partido Socialista, em Madrid, é alvo há mais de uma semana de manifestações diárias convocadas por organizações próximas do partido de extrema-direita Vox, que apelavam por uma mobilização permanente e crescente. No norte da Índia, pelo menos 40 trabalhadores ficaram presos neste domingo no desabamento de um túnel rodoviário que estava em construção. Equipes trabalham no local para salvar as pessoas que ficaram retidas. Autoridades informaram que cerca de 200 metros do túnel desabaram. As equipes já iniciaram as operações para tentar retirar os funcionários, mas destroços continuavam caindo, dificultando o trabalho. O desabamento ocorreu neste domingo na região do Himalaia, quando um grupo de trabalhadores saía do túnel e a equipe seguinte chegava. Imagens divulgadas pelas equipes de resgate mostram enormes blocos de concreto bloqueando o túnel, com barras de metal retorcidas no telhado saindo dos escombros. O túnel de 4,5 km de comprimento está sendo construído entre Silkyara e Dandalgaon para conectar os dois importantes santuários hindus de Uttarkash e Yamunotri. Este túnel faz parte do projeto Char Dham Road, concebido para melhorar as conexões com alguns dos santuários hindus mais populares do país, assim como regiões próximas da fronteira com a China. Os acidentes em grandes canteiros de obras de infraestrutura são recorrentes na Índia. Uma explosão foi registrada em um centro de acolhimento de solicitantes de asilo na Itália. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 30 pessoas ficaram feridas. Imagens divulgadas pelos bombeiros mostraram partes do prédio de 2 andares em San Lorenzo no Obo, perto de Viterbo, reduzidas a escombros após um suposto vazamento de gás. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas. O trabalho de resgate contou com a ajuda de cães farejadores. O edifício era composto por mini-apartamentos onde eram alojados solicitantes de asilo, em sua maioria homens, mas também mulheres sem filhos. Segundo a agência de notícias ANSA, também foram destruídas uma oficina de carpintaria e uma loja de vinhos perto do prédio. As autoridades investigam a causa da explosão. Um relatório da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, alertou que pelo menos 43 milhões de pessoas passaram fome na América Latina e no Caribe em 2022. O impacto da pandemia da Covid-19, a crise climática e a guerra na Ucrânia influenciaram nas estatísticas regionais. O documento também alerta que quase 248 milhões de pessoas na América Latina enfrentaram a insegurança alimentar no último ano. O estudo destaca que a porcentagem da população que passou fome diminuiu 0,5 ponto em relação a 2021. Mesmo assim, ainda é 0,9 ponto percentual superior, cerca de 6 milhões de pessoas, em comparação com 2019, antes da pandemia de Covid. O estudo contou também com a participação da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, entre outras entidades. A América Latina e o Caribe têm a alimentação saudável mais cara do mundo. Enquanto o preço médio global é de 3,66 dólares por pessoa, o custo na região é de 4,08 dólares, impulsionado principalmente pela interrupção na cadeia de suprimentos e escassez de recursos causada pela pandemia. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Bruna de Jaimo chega com mais informações para você. E eu volto à 1 da tarde com um balanço das notícias da manhã dessa segunda-feira. Até já!